E na aula de hoje vamos falar sobre as teorias da aprendizagem. E a primeira coisa é definir o que são teorias. É óbvio que a teoria é uma construção humana, feita para explicar sistematicamente uma certa área do conhecimento, um certo fenômeno. Desta forma, as teorias são feitas de conceitos e princípios. Elas explicam temporariamente um certo fenômeno, que se repete com uma certa regularidade. E a primeira teoria da aprendizagem é o inatismo. Bom, como o próprio nome diz, é uma questão inata do ser humano, daquele indivíduo. Ou seja, o seu conhecimento, os seus valores, seus princípios, todos já estariam presentes desde o nascimento da pessoa. Então, para o inatismo, a pessoa, independente da interação que tivesse com o meio, se ela vai ser alguém que vai ter facilidade na matemática, já é do nascimento dela, o meio não vai interferir. Então o inatismo ele propõe um aluno que é um ser meio que já acabado, que ele já nasce com as facilidades, com as dificuldades, é inato daquele indivíduo. Não somente o conhecimento, mas a própria questão dos valores, do comportamento, tudo isso já estaria meio que programado no DNA da pessoa, uma espécie de determinismo. Destacando agora um pensador do inatismo é o famoso Platão. Para Platão, a alma precede o corpo, ou seja, todos aqueles saberes, a pessoa em si, a sua personalidade já estariam presentes antes mesmo do nascimento da pessoa. E os conhecimentos que a pessoa já teria armazenados, para se tornarem verdadeiros, eles precisariam ser despertados. Essa é uma questão interessante de destacar. Para Platão tinha essa interpretação, para que eles pudessem se transformar em conhecimentos verdadeiros. Mas tudo já seria inato do ser humano. Por isso, Platão é considerado um dos principais teóricos do inatismo. Outra teoria é a teoria comportamentalista, também chamada de behaviorismo. Nesta teoria, a psicologia acredita que é possível compreender o comportamento de uma pessoa para poder modificá-lo. Basicamente, a teoria comportamentalista trabalhava com a seguinte metodologia, que deveria haver um estímulo, um comportamento e, digamos assim, uma premiação. Vamos para um exemplo prático. O aluno é estimulado a estudar geografia. Aí ele tem como resposta uma boa nota. E aí vem uma recompensa, um elogio diante de toda a turma, de repente uma premiação feita pela escola de destaque do mês. E aí, diante desse reforço desse comportamento, que foi, digamos, o estudo para boa nota, o aluno tende a repetir aquele comportamento. Vale destacar também que muitas vezes não é uma recompensa, é o contrário, é uma punição. São feitos muitas vezes experimentos com ratos. Se o rato tem que chegar num certo local, mas vai para o local errado, ele pode levar um mini choque, e ele já sabe que se ele encostar ali, ele vai ter, digamos assim, essa punição. Então o comportamento dele fica moldado para sempre fazer o correto, segundo a visão do experimento, e assim ele aprende o caminho correto a traçar a partir dessa punição. Então, para o comportamentalismo seria possível prever o comportamento do ser humano. Dessa forma, Skinner foi o cientista que teve, digamos, um grande destaque como um dos principais teóricos dessa corrente. E agora nós vamos falar sobre as teorias cognitivistas. Teorias cognitivistas são aquelas que vão versar sobre a construção do conhecimento da pessoa, que busca entender como uma pessoa pega dados e informações e transforma em conhecimento útil.
A aprendizagem significativa é uma teoria feita pelo cientista David Ausubel. Para Ausubel, a aprendizagem ela é feita a partir de conhecimentos pré-existentes, que agora nós vamos chamar de subsunsores. Portanto, vamos para um exemplo prático. Por exemplo, você tem um celular, sabe utilizá-lo. Aí você compra um novo celular. Aquele celular vai ter pontos semelhantes, que claro, você vai saber utilizar, mas vão ter pontos diferentes. Contudo, aquele conhecimento que você já tinha sobre um celular passado, mais antigo, com uma tecnologia mais simples, aquele conhecimento serve de base para que você possa utilizar o novo celular. Por exemplo, a função Power, que liga o celular, continua muito semelhante, o símbolo é o mesmo, até porque é universal, o símbolo de ligar. A questão de você ter que manusear pelo tato, você touchscreen, também continua semelhante. Agora, algumas funções podem estar em locais diferentes. Então a ideia é essa. O conhecimento ele vai se embasar em conhecimentos pré-existentes. Lembrar, essa ideia de conhecimentos pré-existentes ele é chamada de subsunsores. Os subsunsores são os conhecimentos pré-existentes, segundo Ausubel. Agora vamos trazer isso para a sala de aula. O professor, então, ele tem que ter a ideia de que a aula dele deve considerar o que o aluno já sabe. Ou seja, começar uma aula tratando. O que vocês sabem sobre isso? Vou trazer o tema água. E aí coloca a questão e os alunos vão dizer o que sabem. Até para ir exercitando a busca do conhecimento pré-existente de cada um. Feito isso, ele vai puxando o que os alunos sabem e vai adicionando novos saberes, ligando uma coisa com a outra. Por exemplo, um aluno diz que na casa dele, vez ou outra, falta água. Aí o professor já relaciona isso com a falta de chuvas. Então, nesse sentido, o aluno já relaciona uma realidade que ele tem a uma explicação, de certa forma, econômica e também geofísica. Quanto aos tipos de aprendizagem, segundo a teoria da aprendizagem significativa, ela pode ser de dois tipos. A aprendizagem por recepção, neste caso, o aluno ele já recebe aquele conhecimento, podendo ele considerar ela, digamos, significativa ou não. Quando eu digo significativa é que o aluno já relaciona os saberes pré-existentes. Mas quando é a aprendizagem por recepção, o aluno pode receber de forma significativa, ou seja, ter relação com o que ele já sabe, ou também pode ser que aquela aprendizagem por recepção, que ela não se liga a conhecimentos pré-existentes. E a aprendizagem também pode ser por descoberta. Neste caso, os conhecimentos não são entregues ao aluno. Ele tem que pensar, estabelecer conceitos e aí sim chegar a uma aprendizagem. Desta forma, o conteúdo a ser ensinado ele tem que ter aspectos significativos. É aquela velha crítica que se faz muitas vezes ao modelo ainda persistente de educação, que muita coisa se ensina que não tem relação nenhuma com a vida do aluno. Ou seja, como é que o aluno ele vai ver significado, estabelecer o conhecimento pré-existente se não tem relação nenhuma com a vida dele? Sei lá, uma operação matemática que na vida dele, mesmo do ensino fundamental, do médio ou do trabalho da maioria das profissões, que ele não vai usar de jeito nenhum. Esses são os pontos que muitas vezes explicam certas dificuldades em aprendizagem de alguns temas. Portanto, o ideal, segundo a teoria da aprendizagem significativa, é que o aluno ele possa aprender conteúdos com potencial significativo. Quando a gente fala em aprendizagem significativa, um conceito que sempre aparece é o conceito de mapas conceituais. Mapas conceituais são representações gráficas que mostram a relação de uma palavra com outra, mostrando como os conceitos vão se relacionar e usando palavras de ligação. De certa forma, o mapa de conceito ele vai trazer uma representação de como o aluno estabelece as relações.
Outra teoria cognitivista é a aprendizagem construtivista. E para falar de construtivismo, vamos lembrar de Jean Piaget, um biólogo, mas que fez várias teorias e experimentos na área da aprendizagem. Segundo essa teoria, o indivíduo ele aprende pela interação entre ele e o meio, tendo o outro indivíduo como um mediador. Na epistemologia genética, que é a teoria construtivista de Jean Piaget, é entendido que inicialmente é preciso haver um desequilíbrio, algum novo conhecimento, alguma nova situação que desafia a pessoa a rever, a reestruturar aquilo que ela já sabe, que ela tem capacidade, aqueles seus conhecimentos. Nesse sentido, o desequilíbrio ele faz com que haja uma acomodação do novo conhecimento ou da nova capacidade. Havendo essa acomodação, vai haver com o tempo uma assimilação. A pessoa passa a ser portadora de novos conhecimentos, habilidades, capaz de relacionar conteúdos e assim adquirir um novo conhecimento, uma nova capacidade. Jean Piaget também estabeleceu 4 fases do desenvolvimento. A primeira fase é o período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos. Neste período, a criança ela vai verbalizar ações, ou seja, ela vai se comunicar principalmente através de verbos. Ela vai expressar correr, deixar, cair. Então ela vê o mundo como um conjunto de ações a serem realizadas. A outra fase é o pré-operatório, que vai de 2 aos 7 anos. Nesta fase, a criança já consegue lidar com situações concretas. Ela é marcada também pelo egocentrismo e pela centralização. A criança, portanto, acha que ela é o centro de tudo. Próxima fase chamada de operações concretas, que vai de 7 a 11 anos. Nesta fase, a criança consegue lidar com operações, mesmo que apenas mentalmente, mas mentalmente, contudo, com ligações de coisas concretas. Ou seja, embora ela já possa pensar, raciocinar com algo apenas na mente dela, mas sim, tem que ser coisas que realmente têm uma existência no mundo prático. Ela não consegue pensar além daquilo que ela já sabe que existe, que ela pode tocar. Ou seja, tem uma relação do pensamento com o mundo real. Por fim, vem a etapa de operações formais, que vai dos 11 anos em diante. Nesta etapa, a criança consegue fazer operações mentais complexas, imaginando até aquilo que não tem existência física. Ou seja, abstrair, filosofar, pensar novas ideias, novas teorias. O nível de abstração é alto e é o que mais caracteriza essa fase. A criança tem um pensamento muito abstrato e muito desenvolvido. Vale destacar também que não é obrigado existir essa faixa etária que eu falei. É uma estimativa, é uma aproximação, mas que pode variar de indivíduo para indivíduo.